Oi, hoje nós vamos fazer essa pecinha aqui, muito bonitinha, tá? Feita com um bloquinho de patchwork dos dois lados. Se você quiser aprender esse bloquinho, eu ensino, foi uma aula que eu dei no meu grupo do Facebook, Arte Útil com Rosângela Maia. Eu vou deixar o link do grupo aqui para você. E você, se você quiser aprender esse bloquinho para aproveitar teus retalhos, porque apesar dele parecer bem difícil, porque tem retalhos de todo tamanho, ele é super simples de fazer. Dá para aproveitar quadradinhos de retalho bem pequenos. Então, se você tiver interesse de fazer aprender esse bloco, vá lá no nosso grupo que tem um vídeo ensinando, tá bom? E eu vou fazer essa bolsinha ou essa necessaire, olha, com 3 zíperes, tá? Ela é feita com 3 zíperes, 3 divisórias. Não é que nem a sujinha e limpinha, que você tem de um lado e do outro. Essa daqui tem 3, e independentes exatamente como aquela. Cada bolso desse é independente do outro, tá? Então, olha, você tem um bolso aqui. Você tem outro bolso aqui, que é independente desse, olha. Eles não se falam. E aqui outro ainda, tá? São peças, são 3 divisórias, tá? Com úteis, que você pode utilizar para separar coisas que você queira levar na sua bolsa ou numa viagem. Você pode usar só, por exemplo, para maquiagem, cada compartimento uma coisa, ou você pode usar para bijuterias, então em cada compartimento você leva uma coisa, ou você pode ainda usar cada compartimento para uma coisa separada. Então você pode ter, numa viagem, você pode ter um compartimento para remédio, um compartimento para bijuterias e um compartimento para maquiagem. Você pode, né, fazer isso. E aí você pode, inclusive, colocar uma fita de cor diferente aqui, ou uma identificação aqui bordada, para identificar o que tem em cada uma. Eu, como vivo variando as coisas, eu não coloco, mas você pode fazer isso. E ela vai ter muita utilidade, tá? Eu vou mostrar para você, olha, ela fica bem acabadinha, tá? E é uma peça bem interessante e bem útil. Se você gosta de peças assim, peças artísticas, né, com utilização de patchwork, de bordado, enfim, peças de arte com uma utilização no nosso dia a dia, esse aqui é o canal certo para você. Por isso ele se chama Arte Útil, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim, eu tô sempre postando peças assim, e aí você vai ter oportunidade de acompanhar essas peças que a gente coloca aqui, que são úteis no nosso dia a dia e que são bastante vendáveis, tá? Então você pode fazer para você, para presentear e até para vender, tá? Se inscreve no canal e a gente já vai começar, tá bom? Vamos lá. Vamos então para a nossa lista de materiais. Como eu vou aproveitar esses bloquinhos que eu fiz em uma aula com o meu grupo, eu vou usar 2 deles, fazer a frente e as costas com o meu bloquinho de patchwork, tá? Então, eu vou usar, como eu tô fazendo, como eles são pequenos, e eu não quero que fique uma peça muito volumosa, eu vou estruturar numa entretela termocolante, entretela de tecido termocolante. Então, eu cortei um pedaço que é maior do que os 2, e depois eu vou fixar com ferro quente nessa entretela, para depois refilar, porque assim eu tenho certeza que tá tudo bem certinho. Olha, eu ainda não refilei o meu bloquinho, tá? Então, eu vou fixar ele aqui e depois eu refilo. Então, esse aqui é o corpo da minha peça. Vou precisar de 2 forros do mesmo tamanho que o meu bloco, tá? Exatamente igual o tamanho do meu bloco. E dois também, 2 forros da
somatória dos meus dois blocos, olha. Então, se o meu bloco tem 20, eu preciso de 40. Se o meu bloco tem 30, eu preciso de 60, tá? Sempre quadrado. Então, se meu bloco tem 20 por 20, eu preciso de 40 por 20. Se ele tem 30, 60 por 30, tá certo? Normalmente, o bloco de patchwork são quadrados. E como a gente precisa de uma face, de um espelho quadrado, eu vou usar esses blocos de patchwork aqui. Então, o corpo, o estruturador, os forros. Vou precisar de um pedacinho de tecido, aí vai ser um retalho, ou eu vou optar por fazer no preto, que é o meu tecido de fundo aqui, para fazer as ponteiras do meu zíper, aí não precisa ter uma medida exata. E vou precisar de 2 zíperes, um do tamanho do meu bloco e um do tamanho da somatória dos meus blocos. Corto sempre um pouquinho a mais, tá? Uma sobrinha, tudo bem? E 3 cursores. Para essa peça, eu preciso de 3 cursores, porque eu vou ter 3 zíperes. Então, eu preciso de 3 cursores, tá? Eu vou fixar isso aqui e vou começar a montagem para te explicar. Bom, a minha peça já está refilada, olha. Eu cortei ela direitinho, elas estão refiladinhas, tá? Refilei bem certinho. Agora, para eu dar continuidade, eu preciso fazer as ponteiras desse zíper menor. Então, eu vou fazer o seguinte, você mede a tua peça, olha, a minha tá dando 19. Este zíper eu vou cortar com 17, 2 centímetros menor do que a minha peça, do que o meu espelho, seja ele o tamanho que for, tá? Independente do tamanho dele, você vai cortá-lo 2 centímetros menor do que a largura da peça, porque a gente vai colocar ponteira, então a gente precisa que ele já esteja, ó, menor, para eu ter folga aqui, tá? As ponteiras, você vai fazer o seguinte, você vai colocar o direito do seu tecido, olha, envolvendo o seu zíper. Ele tem que dar a volta toda no seu zíper. E você vai passar uma costura aqui, tá? Nas duas pontas, por isso que eu falei que ele tinha que estar cortado. A gente precisa disso para fazer o acabamento lateral. Esse zíper precisa já estar com o cursor, porque depois que a gente coloca as ponteiras, não dá mais para fazer isso, tá? Então, eu vou passar aqui a costura das minhas ponteiras para a gente já começar a colocá-lo na nossa peça. Já costurei, tá? Cortou o fio. Agora, eu reviro ele para frente, olha, as duas pontas, e coloco aqui, onde estão as duas costuras, juntas, e vinco para achar o centro, tá? Para a gente poder centrar. E aí, nós vamos começar a costurar. Então, eu achei o meu centro, vou colocar no centro do meu tecido. Se você não estiver fazendo com um bloquinho, você acha o centro do teu espelho. E coloca centro com centro aqui, frente com frente, tá? Olha. Não precisa se preocupar se sobrar tecido aqui no zíper, não tem problema, porque agora nós vamos passar uma costura aqui. Você já pode pegar um daqueles forros menores e colocar aqui e pregar tudo junto. Se você tem dificuldade, passa uma costura de segurança aqui e depois já põe este aqui, tá? Eu vou fazer tudo junto. Vou passar uma costura. Se você estiver fazendo com pé de máquina, não passa rente aqui não, tá? É até melhor você passar com com o teu pé comum deslocado, que ele não fica tão rente como o pé de máquina, tá?
Então, não passe o seu zíper assim muito apertado, não, porque depois dificulta. Tá? Então, você vai fazer isso deste lado, para depois a gente continuar do outro. Olha, já preguei o meu zíper de um lado, agora eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro, tá? Eu vou alinhar bem os meus blocos aqui, ó. Tá? E vou fazer de novo a mesma coisa. Direito com direito. É importante que o bloco fique bem certinho, né? E vou colocar o outro forro. O forro, meu forro tá um pouco maior, porque eu cortei o meu forro pelo tamanho do bloco antes dele ser refilado. Então, ele tá sobrando. Então, eu vou costurar aqui também, e aí isso vai ficar com o zíper colocado os dois um lado. O zíper tá pregado. Agora, eu coloquei o meu forro bem certinho aqui e refilei, porque ele tava um pouquinho maior. O que nós vamos fazer? Aí, nós separamos corpo com corpo e forro com forro. Acerta bem aqui. Alfineta. E aí, você vai passar uma costura fechando só o forro, tá? Você vai passar uma costura, alinha todo o forro aqui, e você vai fechar o forro com um pé de máquina, a volta toda, não precisa deixar abertura aqui não, tá? Então, nós vamos fazer isso, aí eu te mostro a continuação. Só que nessa costura, olha, não pegue o zíper, tá? Vá até aqui, olha, põe o zíper pra cá e não pegue o zíper, tá bom? Deixa o zíper separadinho. Faça a costura toda sem entrar na parte do zíper. Eu chego o mais próximo possível. Olha, com o meu forro todo costurado, agora eu vou abrir o corpo e vou deslocar o forro assim pro ladinho, tá? Ó, eu puxo bem ele aqui pro ladinho, vou ficar só com o corpo. E aí eu vou pegar aquele zíper comprido e vou abrir ele. E nós vamos usar só metade. Então, você vai colocar com sobra para os dois lados. Ó, você vai alinhar bem certinho aqui nesta lateral, tá? Vai alfinetar. Olha, direito do seu zíper com o direito do corpo. Olha, tá? Você vai alfinetar assim. Bem rente, aberto, bem rente, tá bom? Aqui, bem rente. E aí, você vai pegar um daqueles forros maiores, você vai colocar direito com direito aqui também, e vai passar uma costura, costurando esse zíper, prendendo esse zíper deste lado, tá? Então, nós vamos fazer isto, e depois nós vamos fazer exatamente a mesma coisa deste outro lado, puxando, evidentemente, o forro bem para lá, tá? Colocando o zíper de novo, com os dentes virados para baixo, virado para o direito, e vamos colocar este forro aqui. Eu vou fazer essas duas costuras e vou mostrar para vocês os forros já pregados. Bom, agora os nossos zíperes estão pregados, olha, dos dois lados. Se você quiser rebater, você vira aqui e passa um pesponto bem na beiradinha aqui, tá? Para não atrapalhar. Mas como a gente fez o zíper distante aqui, não tem necessidade, a não ser que você esteja com manta. Para ela não ficar muito volumosa, você pode fazer, então, um pespontinho aqui dos dois lados, bem na beiradinha do zíper, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte.
nós vamos colocar os nossos cursores aqui, tá? Então, olha, nós temos aqui o corpo e os bolsos maiores. O nosso bolso menor tá aqui dentro, certo? Então, como é que nós vamos fazer? Se sobrar um pouquinho de tecido, de forro, você pode cortar por enquanto, mas não corta o zíper ainda não, tá? Não corta o zíper ainda não, porque a gente vai precisar do cursor. Então, se precisar refilar um pouquinho o teu bolso, você pode refilar agora. Nós vamos fazer o seguinte. Você vai dobrar aqui ao meio, olha. Colocar bem certinho aqui. Bem certinho. E aí você vem, porque se você colocar certinho lá, eu até vou pôr um alfinete para segurar isso na posição que eu quero. As laterais vão estar certinhas, né? Olha. E aí você põe o cursor, tá? Cada um põe um cursor de um jeito, tem gente que tem até uns equipamentos para pôr, né? Mas olha, acomoda bem o teu forro para dentro. E aí você põe seu zíper aqui, tá? E põe o zíper do outro lado também, dessa mesma forma. Acerta bem aqui em cima. Alinha as laterais aqui, para que eles fiquem bem certinhos. Não. E aí você coloca o cursor aqui, tá? Então, vamos fazer isso, porque depois nós vamos fechar a nossa peça e já vai estar tudo pronto. Passei os dois cursores, olha, os meus zíperes estão fechados, os dois. Virei tudo pro avesso. Vocês, eu não sei, mas eu não consigo pôr cursor no avesso, eu tenho que pôr no direito e depois virar. E agora nós vamos acertar tudo bem direitinho, olha, lateral com lateral aqui. Alinha tudo bem direitinho, tá? Alinha tudo aqui. Alfineta, porque nós já vamos fechar a nossa peça, nós já vamos terminar. Aquela sobrinha da minha ponteirinha aqui, vocês viram que meu tecido era maior, eu fiz uma alcinha, tá? Eu vou colocar essa alcinha num cantinho aqui. Eu gosto de ter alcinha nas minhas bolsas, é hábito, olha. Vou pôr bem pertinho de um dos zíperes aqui, ó. Tá? Isso é opcional, você faz se você quiser. E eu gosto de fazer porque, dependendo do uso que eu vou dar para essa peça, se eu for levar, por exemplo, para uma viagem e tudo mais, e eu quiser prender ela num cabideiro no banheiro, a alça ajuda muito. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar uma costura fechando essa abertura aqui, deixando um lado para a gente desvirar. Como os meus zíperes estão aqui, ó, eu vou deixar nessa parte, ou você deixa nesta parte aqui, nessa parte maior, ou desse lado ou desse lado. Precisa de um lado só para a gente desvirar, tá? Porque aí ela vai ficar na lateral da peça e aí não vai ter muito, não vai aparecer muito. Então, eu venho aqui, faço um retrocesso, continuo e faço a volta toda. E vou deixar aqui com uma abertura. Alinha bem o seu zíper, para ele ficar bonitinho, né? Para a costurinha lá ficar bem certinha. E aí, você passa essa costura, tá? Então, eu vou fazer isso, vou mostrar para você. Aqui tá minha alcinha, é isso. Eu vou fazer este U aqui, tá? Costurando bem certinho. Se a tua peça tem que nem a minha aqui, ó, junção, faz a tua junção se alinhar, tá? Ó, a minha junção é aqui, eu tenho que fazer ela se alinhar lá.
tá? Faça o mais perfeitinho possível. Eu já mostro para você ela costurada. Costuramos tudo, a nossa abertura tá aqui. Agora nós vamos desvirar tudo por essa abertura aqui. Com cuidado, tá? Porque é bastante material. Aí você vira, abre um dos zíperes, puxa teu forro para fora, puxa o corpo todo para fora. E aí você vai ajeitar. Aí você vai abrindo todos os zíperes. E assim com a mão você vai... Olha, a minha alcinha tá aqui. Você abre os zíperes, acomoda bem o forro e fecha. Acomoda bem o forro e fecha. Acomoda bem o forro. E fecha. E a nossa peça tá pronta, olha. Os 3 zíperes estão aqui, são bolsos independentes, como você viu, cada um abre de um jeito. E aqui você pode usar para pendurar se precisar. E a nossa peça tá prontinha. A utilidade dela é você que vai dar, você ou a sua cliente, tá certo? E é isso. Olha que bem aproveitado o nosso bloquinho, que nós usamos retalhos pequenos, porque esses quadradinhos aqui são retalhos pequenos, e fizemos uma peça exclusiva e útil, tá? Se você gostou, deixa um like para mim. Eu vou ficar muito contente se você se inscrever no grupo e a gente puder estar sempre conversando, ok? É isso.